Oi, gente! Hoje nós vamos estudar os alimentos que fortalecem a nossa imunidade. Bem, mas quais são esses alimentos que nós podemos consumir para melhorar a imunidade? Nós sabemos que nenhum alimento sozinho ele vai conter todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. Então, é preciso que ao longo do dia nós tenhamos uma combinação aí de vários alimentos para que o nosso corpo receba todos esses nutrientes. Mas então, o que significa imunidade? Bom, imunidade é o nome que damos à capacidade que o nosso organismo tem de se defender contra os invasores. Invasores estes que causam doenças, né? Então, nós temos aí vírus, fungos e bactérias também. Ao atingir a recomendação diária de consumo de frutas e vegetais, você já garante uma defesa melhor para o seu organismo. Vamos ver agora a nossa pirâmide alimentar. Para que serve a pirâmide alimentar? Ela serve para separar os alimentos em grupos e sabermos a quantidade que nós devemos consumir de cada um. Então, aqui, gente, na base da pirâmide, nós temos os cereais, os pães, tubérculos, as raízes, que são aqueles alimentos como a mandioca, a batata, todos os derivados de trigo. Então, são os alimentos que nós chamamos de carboidratos, são os alimentos que nos fornecem energia. Esses alimentos nós consumimos em maior quantidade ao longo do dia, de 5 até 9 porções. Logo em seguida, nós temos as frutas e os vegetais e os legumes, que nós consumimos de 4 a 5 porções e as frutas de 3 a 5 porções, que são alimentos que contêm uma grande quantidade de vitaminas. Logo em seguida, nós temos as leguminosas, as carnes e os ovos e o leite e seus derivados. Esses alimentos aqui são as proteínas, que nós devemos consumir de 1 até 2 porções. E por último, nós temos os açúcares, óleo e as gorduras, que são os alimentos que nós devemos consumir em menor quantidade. Então, nós vamos ver agora. Vamos falar agora sobre os carboidratos, que é o grupo mais abundante como fonte de energia. Eles também podem ser chamados de glicídios, amido ou açúcar. E aqui nós temos alguns exemplos de carboidratos, como o derivado do trigo, como o pão. E aí, para uma dieta, a gente dá preferência aos integrais, aos pães integrais, os biscoitos integrais também, que contêm uma grande quantidade, uma maior quantidade de fibras. Nós temos aí a batata, a batatinha conhecida. Nós temos também feijão. Nós temos um exemplo de fruta com carboidrato, que é a banana, o macarrão e algumas leguminosas. Vamos ver agora as funções dos carboidratos. A primeira delas é fonte de energia. Então, nós já sabemos que os carboidratos eles servem como combustível energético para o corpo. Então, é importante o consumo desses alimentos antes até das atividades físicas. Além de fonte de energia, a segunda função é preservar as proteínas. Então, por que é importante? Porque as proteínas, ela tem papel na manutenção, no reparo e no crescimento dos tecidos corporais. Então, percebam que os alimentos, os nutrientes, uns dependem dos outros. As proteínas são importantes, mas elas dependem dos carboidratos, até para poder realizar todas as suas funções. Além dessa função de preservar as proteínas, nós temos a proteção contra corpos cetônicos. O que é isso, corpos cetônicos?
são aquelas substâncias ácidas que podem estar prejudicando o nosso organismo. Então, os carboidratos, eles têm essa função de proteger o nosso corpo também contra esse tipo de substância. Além disso, nós temos também uma outra função que é de combustível para o nosso sistema nervoso central, que é para poder nós termos aí o bom funcionamento do nosso cérebro. Então, essas são as funções dos carboidratos. Vamos ver agora o próximo grupo de alimentos, que são os lipídios. Os lipídios, eles são constituídos por carbono, hidrogênio e oxigênio, fornecendo 2,23 vezes mais energia em relação aos carboidratos. Então, imagine que você consumiu aí toda a quantidade de carboidrato durante uma atividade física intensa, e aí o corpo vai consumir agora o quê? Os lipídios, porque eles servem justamente como reserva energética. É uma reserva de energia. É por isso que as pessoas que são mais gordinhas precisam de uma atividade mais intensa para poder conseguir queimar esse tipo de alimento, que são os lipídios. Porque primeiro o nosso corpo vai queimar os carboidratos, que também fornecem energia, para poder vir para a reserva energética, que são os lipídios. Mas será que eles só servem como reserva energética? Não, eles também são importantes para transportar os nutrientes, além das vitaminas, aquelas que são solúveis em gorduras, que nós chamamos de lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K. E os lipídios, eles podem ser sólidos ou podem ser líquidos. Exemplo de lipídio sólido, as gorduras, todas aquelas de origem animal. E os lipídios, quando são líquidos, são aqueles de origem vegetal. Vamos ver aqui alguns exemplos. Esses aqui de origem vegetal, nós temos os óleos. Óleo de soja, óleo de girassol. Nós temos algumas frutas também ricas em lipídios, como o coco, o abacate, o amendoim e as guloseimas, né, como o chocolate. Então, esses são exemplos de alimentos ricos em lipídios. Vamos lá agora para as proteínas. Bem, nós sabemos que as proteínas, elas são uma junção de aminoácidos. E aqui nós temos alguns exemplos de proteínas, como as enzimas, os anticorpos e hormônios. O que são enzimas? As enzimas fazem o quê? Elas transformam o nosso alimento em nutrientes básicos a serem utilizados pelas nossas células. Então, na verdade, as enzimas elas vão atuar como um catalisador, né? Acelerando aí a nossa digestão, a digestão dos alimentos. Então, essa é a função das enzimas, transformar o alimento em nutrientes para as nossas células. Próximo exemplo são os anticorpos, que são importantíssimos para nos proteger contra doenças. E os hormônios eles atuam como mensageiros, né, como mensageiros químicos e mandam as informações do cérebro para o restante do nosso corpo. E aí nós temos uma diversidade de hormônios. Nós temos hormônios femininos, hormônios masculinos, que são diferentes uns dos outros, cada um com as suas determinadas funções. Então, esses hormônios também são exemplos de proteínas. Então, vejam aí a importância também desse grupo aí riquíssimo de alimentos. Bom, função. Qual que é a função? Serve para quê? As proteínas. Como estrutura no nosso esqueleto, musculatura, tecidos, tecido conjuntivo, epitelial, tecido nervoso. Então, na própria formação aí do indivíduo, as proteínas elas vão estar agindo. E mesmo depois de adultos, é importantíssimo aí o consumo dessas proteínas.
até para quem gosta de se exercitar, de fazer musculação. O consumo de alimentos ricos em proteínas é importantíssimo, até depois do treino. Então, como eu já falei, eles atuam como catalisadores também, que são as enzimas, hormônios, anticorpos, essas são funções, e transportam os nutrientes através de membranas biológicas e nos diversos fluidos fisiológicos. Tá aí, gente. Alguns exemplos desses alimentos ricos em proteínas, como o peixe, a carne, o queijo, os ovos e o leite. E agora vamos para as vitaminas. Então surgem algumas perguntas. O que são vitaminas? Será que nós ingerimos essas vitaminas nas quantidades ideais? Quais são os tipos de vitaminas que existem? Como são essas estruturas, as estruturas químicas das vitaminas? Onde é que nós encontramos? Quais são as suas funções? E quais são as doenças causadas pela sua carência? Vamos ver aí cada um desses pontos. Vejam só, as necessidades vitamínicas de um indivíduo vai variar aí de acordo com os fatores. Que fatores são esses? São esses: idade, o clima, a atividade que desenvolve, até o estresse a que ele é submetido. Então, vamos imaginar aqui, uma pessoa jovem vai ter uma quantidade aí de vitamina no organismo e à medida que vai envelhecendo, essas vitaminas, essa quantidade, ela vai diminuindo, ela não é a mesma. A quantidade de vitaminas presente nos alimentos também, ela não é constante, então vai variando de acordo com a estação do ano em que a planta ela foi cultivada, também com o tipo de solo ou a forma de cozimento do alimento. Quando nós cozinhamos alguns alimentos, podem ir perdendo esses nutrientes. Isso vai depender de que maneira nós cozinhamos.